a alvorada da graça. Na pequena e pacata cidade onde Daniel morava, encravada entre colinas que pareciam proteger o mundo do resto do tempo, as manhãs costumavam nascer em um silêncio quase reverencial. O sol não surgia de repente. Ele pedia licença, subindo lentamente por trás das elevações de terra, espalhando uma luz pálida e suave sobre as casas de telhas simples e as ruas de paralelepípedos que ainda repousavam vazias. Para qualquer observador externo, aquele era o retrato da paz absoluta, um refúgio de tranquilidade onde o estresse da modernidade não encontrava morada. Entretanto, dentro do coração de Daniel, o cenário era diametralmente oposto. Havia ali uma tempestade silenciosa, mas devastadora, um turbilhão de emoções que parecia não ter fim e que tornava o silêncio da cidade um fardo pesado demais para carregar. Nos últimos meses, Daniel sentia-se como um homem caminhando sob o peso de uma montanha invisível. Cada passo que dava na vida cotidiana parecia exigir um esforço hercúleo, pois ele carregava consigo o fardo de erros que julgava imperdoáveis. O passado, que deveria ser apenas um livro lido e guardado na estante da memória, tornara-se um fantasma onipresente. Decisões erradas tomadas em momentos de impulsividade, palavras cortantes ditas a quem ele amava e oportunidades de ouro que ele deixou escorrer por entre os dedos, voltavam à sua mente de forma cíclica. Eram ecos que se recusavam a desaparecer, ressoando nas paredes de sua consciência e roubando-lhe a alegria de viver o presente, transformando cada nova manhã em uma mera repetição de sua condenação interna. Muitas vezes, durante a calada da noite, quando o mundo ao redor mergulhava no sono profundo, Daniel acordava sobressaltado. O suor frio em sua testa era o subproduto de pensamentos acusadores que o visitavam como juízes implacáveis. Nessas horas, a escuridão do quarto parecia amplificar sua vergonha. Ele se lembrava de quem fora e de quem esperava ser, e a distância entre esses dois homens parecia um abismo intransponível. A acusação constante em sua mente dizia que ele havia ido longe demais, que suas falhas haviam criado um muro entre ele e a esperança. Ele se sentia um náufrago em um mar de remorso, olhando para o horizonte e não enxergando nenhuma terra firme onde pudesse descansar sua alma cansada. Naquela madrugada específica, contudo, a atmosfera ao redor de sua cama parecia carregar uma eletricidade diferente, uma quietude que não era opressiva, mas expectante. Daniel acordou muito antes do primeiro sinal do sol. O relógio na parede marcava 1 hora em que até os pássaros ainda repousavam. O quarto estava mergulhado em um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo som rítmico de sua própria respiração e por uma brisa leve e fresca que entrava pela janela entreaberta, trazendo o cheiro de terra úmida e orvalho. Ele se sentou na borda da cama, sentindo o chão frio sob os pés, e deixou que o silêncio o envolvesse. Por um instante, as vozes da acusação estavam caladas, dando lugar a um impulso suave, quase um sussurro em sua alma, que o guiava para fora daquele estado de inércia. Ele se levantou devagar, seus movimentos sendo guiados por uma necessidade que ele não sabia explicar. Caminhou até a pequena mesa de madeira ao lado da cama, onde alguns papéis e contas se acumulavam, e sob eles repousava sua Bíblia. A capa de couro estava um pouco empoeirada, um testemunho mudo do tempo em que ele a negligenciara. Fazia meses que ele não a abria com a intenção de realmente ouvir algo. Suas orações recentes haviam sido meros ritos de sobrevivência, frases curtas, desprovidas de emoção, proferidas por lábios que já não acreditavam que o céu estivesse ouvindo. Não era uma falta de fé na existência de Deus, mas uma profunda descrença de que ele, Daniel, ainda fosse digno de qualquer atenção divina. A vergonha agira como um isolante térmico, mantendo seu coração distante do calor da espiritualidade. Ainda assim, naquela manhã, a força que o impulsionava era maior do que sua relutância. Com as mãos levemente trêmulas, ele limpou a poeira da capa e abriu as páginas finas. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e deixou o livro se abrir de forma quase aleatória, embora hoje ele soubesse que nada ali era fruto do acaso. Seus olhos percorreram as colunas de texto, ignorando por um momento os números dos capítulos e versículos, até que pararam, hipnotizados, em um trecho que parecia saltar das páginas. Era como se as letras tivessem sido escritas com tinta de luz, brilhando intensamente contra a penumbra do quarto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Daniel ficou estático. O tempo pareceu congelar enquanto aquelas palavras ecoavam em sua mente. Ele leu novamente, movendo os lábios sem emitir som, permitindo que cada sílaba fosse degustada pela sua alma faminta. Depois, leu uma terceira vez, agora em voz alta, e o som de sua própria voz proclamando aquela promessa quebrou o último resquício de resistência em seu peito.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele fechou os olhos e refletiu sobre a profundidade daquela declaração. Se Deus tratasse a humanidade estritamente com base na justiça nua e crua, Daniel sabia que ele próprio já teria sido desintegrado pelo peso de suas próprias escolhas. O fato de ele ainda estar respirando, de ainda ter uma cama para se deitar e um teto sobre a cabeça, não era mérito seu, mas uma contenção divina. A revelação continuava a se expandir dentro dele. As misericórdias de Deus não eram um recurso limitado, como uma conta bancária que se esgota após muitos saques. O texto dizia claramente que elas não têm fim. Era um oceano sem fundo e sem margens. E o detalhe mais surpreendente para o coração de um homem que se sentia preso ao ontem era a periodicidade dessa graça. Renovam-se cada manhã. Daniel voltou seu olhar para a janela. O preto do céu estava se transformando em um cinza azulado. Tons de púrpura e rosa começavam a pincelar as nuvens baixas. Ele percebeu, com um sobressalto de entendimento, que o nascer do sol não era apenas um fenômeno astronômico previsível, mas uma metáfora visual da paciência de Deus. Cada amanhecer era, na verdade, uma declaração de amor e uma oferta de anistia. Enquanto o sol subia, ele compreendia que Deus não estava sentado em um trono de julgamento, anotando cada falha de Daniel para usá-las como armas no dia seguinte. Em vez disso, a cada nova luz que surgia no horizonte, o Criador estava oferecendo uma folha de papel em branco, dizendo: "O ontem passou, minha misericórdia é nova hoje. Comece outra vez." As lágrimas, que Daniel havia reprimido por tanto tempo por medo de parecer fraco ou por achar que não tinha o direito de chorar, finalmente transbordaram. Elas lavavam seu rosto e, de alguma forma, pareciam lavar também as manchas que ele acreditava serem permanentes em sua alma. Sentindo uma sede renovada pela palavra, ele continuou a folhear as páginas, não mais com hesitação, mas com a urgência de quem encontrou um tesouro escondido. Ele precisava de mais provas de que esse Deus de amor era real. Algumas páginas depois, no livro de Salmos, seus olhos encontraram outra confirmação. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Daniel respirou tão profundamente que sentiu seus pulmões se expandirem, como se estivessem recebendo oxigênio pela primeira vez em anos. Toda a sua imagem de Deus, a de um juiz severo, de braços cruzados, esperando pelo seu próximo tropeço para puni-lo, começou a desmoronar. Em seu lugar, surgia a imagem de um pai que corre ao encontro do filho pródigo enquanto ele ainda está longe no caminho. Ele entendeu que Deus não se alegrava com o seu sofrimento ou com a sua culpa paralisante. Deus preferia restaurar a destruir, preferia curar a ferir. A história de Daniel não precisava terminar no capítulo do erro. Ela poderia ter um novo volume focado na restauração. Naquele momento, ele sentiu algo que julgava ter perdido para sempre. A esperança não era uma esperança baseada em uma mudança súbita de circunstâncias. As contas ainda precisavam ser pagas, os erros do passado ainda tinham consequências, e a solidão ainda o rodeava, mas era uma esperança fundamentada na identidade imutável de Deus. Se a misericórdia de Deus era maior que o seu pecado, então Daniel tinha o direito legal, dado pelo céu, de se levantar e tentar de novo. Enquanto o sol finalmente vencia a crista das colinas e inundava o quarto com uma luz dourada e quente, Daniel se levantou. Ele caminhou até a janela e a abriu completamente, deixando o ar da manhã preencher o ambiente. Lá fora, a cidade começava a ganhar vida. O som de uma porta de ferro sendo aberta em uma padaria próxima, o canto dos pássaros celebrando o dia, tudo parecia novo aos olhos de Daniel. Ele via aquelas pessoas caminhando para o trabalho e sentia um desejo profundo de que elas também soubessem o que ele acabara de descobrir. Ele percebeu que a vida é feita desses pequenos ciclos de renovação e que a maior tragédia humana é viver no escuro quando o sol da graça já nasceu. Ele se inclinou contra o batente da janela, fechou os olhos e fez a oração mais honesta de sua vida. Não havia palavras teológicas complexas ou promessas vazias de perfeição. Foi apenas um sussurro carregado de gratidão. Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque ela não se esgotou comigo. Obrigado porque, apesar de tudo o que eu fiz, tu ainda me dás este sol e este fôlego. Ajuda-me a caminhar nesta nova oportunidade. Naquele instante, o peso que ele carregava nos ombros pareceu se dissolver sob a luz do sol. Ele não era mais o prisioneiro de seus erros. Era um beneficiário da graça. Daniel compreendeu, com uma clareza que mudaria seus passos dali em diante, que a misericórdia de Deus não depende da nossa performance ou do quão bons conseguimos ser. Ela nasce da própria natureza de Deus, que é amor. E por ser um atributo de Deus, ela é inesgotável. Todos os dias, ao redor do globo, o sol nasce para o justo e para o injusto, servindo como um lembrete silencioso e universal
de que o perdão está disponível. Ele se vestiu com uma nova disposição, olhou para o espelho e, pela primeira vez em meses, reconheceu o homem que via ali não como um fracassado, mas como um projeto de Deus em pleno processo de restauração. Ele saiu de casa e caminhou pelas ruas da pequena cidade. O sol agora brilhava intensamente, dissipando as últimas sombras das esquinas. Daniel sabia que teria desafios e que as memórias do passado ainda tentariam sussurrar acusações em seus ouvidos, mas agora ele tinha uma resposta para elas. Ele olharia para o horizonte, lembraria do brilho dourado daquela madrugada e diria a si mesmo que a misericórdia do Senhor se renovara mais uma vez. E, com esse pensamento, ele deu o primeiro passo em direção ao seu futuro, caminhando sob a luz de um dia que nunca mais seria apenas comum, pois era um dia sustentado pela fidelidade de um Deus que nunca desiste de recomeçar histórias.